saber onde é que essas meninas colocaram esse negócio que elas gostam de brincar toda vez. Ô Josefa, prepara meu café que daqui a pouco eu vou aí que eu vou procurar o livro, pequena, que a menina pegou e foi ler o livro e deve ter deixado lá pro meio do mato. Toda vez é isso. Ai, deixa eu ver onde é que ela... Mas olha, deixou o livro bem aqui. Ai. Ah, tá aqui. Achei meu livro. Permite que eu me apresente. Eu sou o Zé das Matas. O povo me conhece tudo por aí, por essa grande Amazônia. E dizem que eu sei de tudo. Eu não sei de muita coisa assim não, sabe? Mas tudo que eu sei, eu guardo aqui neste livro. E minhas netas, não é que gosta de tá lendo o que eu escrevo? É porque eu gosto de, sabe de quê? De escrever história e contar histórias da nossa Amazônia. Isso mesmo. Vocês gostam de ouvir história? Vocês querem ouvir história? Quer? Ah, então vou contar. Prepara aí que eu vou contar, porque nossa Amazônia esconde mistérios que muita gente ainda não sabe? Que ainda tem que ser descobertos. Mas eu sei de muita coisa. E vou contar agora para vocês. Uma das histórias que eu quero contar é que mas muito tempo, pequenos e pequenas, quando essa região aqui da nossa Amazônia não tinha casa, não tinha nada, que só existia floresta por aqui, havia várias comunidades indígenas. Isso mesmo. Conhecido como os povos originários da Amazônia, que cuidavam, que amavam, quer dizer, que amam, né? E cuidam até hoje, né? Os que sobreviveram aí a tantas coisas que aconteceu. Mas voltando para a história, na época que eles viviam aqui, tudo livre, cuidando, amando da natureza, tirando dela só o que é necessário para a sua caça, né? Para os seus alimentos, para as coisas que eles viviam. Era tudo harmonia, vocês sabiam disso? Não havia intriga, não havia nada, era tudo equilibrado. A floresta frondosa, cheia de bichos, cheia de planta, era uma abundância que não faltava de jeito nenhum. E vocês sabiam que nessa época não tinha queimada, não tinha essas coisas? Pois é, e assim viviam os povos indígenas nessa região amazônica aqui, tudo. Até que uma noite, bem no meio assim da comunidade indígena, o pajé, sentado olhando para os curumim brincando, que é assim que chama a criança indígena, ele teve uma visão. Pajé teve uma visão que ficou todo agoniado. Olhava para cima, olhava assim, sem acreditar naquela visão que ele estava tendo. Sabe qual era a visão que ele estava tendo? Máquinas. Coisas horríveis, terríveis, vindo lá das Europa, dos outros mundos, para invadir aqui a nossa Amazônia. O pajé ficou todo agoniado, reuniu com todos os caciques, reuniu com todos os indígenas numa grande assembleia e falou para todos eles o perigo que estava por vir. Os indígenas ficaram tudo assim, de olho arregalado. E agora, o que é que vai fazer para impedir toda essa destruição que está por vir? Aí, meus pequenos, minhas pequenas, foi que o pajé falou: vamos escolher o indígena mais forte da nossa tribo e vamos transformar ele num espírito da floresta que vai nos proteger. Foi aquele murmúrio entre os indígenas. Quem será? Quem seria? Fizeram até, sabe o quê? Uma disputa para saber quem era o mais forte e o mais corajoso deles, para ser então o culpado de destruir a devastação que estava vindo. E aí, um deles foi escolhido. O pajé levou lá para a casa de oração dele e começou a pajelança. E era batuque, e era tudo, e temia, e todo mundo coisa que de repente o indígena começou a se retorcer todo, começou a gritar e aquela fumaça, e aí foi que sumiu no meio do mato.
virou um espírito da floresta. Foi neste momento que o pajé, pelas forças de Tupã, assim é chamado os deuses dos indígenas, transformou aquele grande guerreiro num espírito da floresta, chamado bicho folharal. E juntava galhos, folhas, troncos, para quando aquelas máquinas daqueles homens mal chegassem, pudesse afugentar. E não é por isso, meus pequenos e minhas pequenas, que existe toda essa floresta que vemos aí, até hoje ainda preservada, porque esse espírito espantou o mal, mas não conseguiu detê-lo, infelizmente. O mal invadiu e conseguiu, fazer esses prédios, fazer essas casas aí, mas ainda bem que ainda tem pedaços da Amazônia preservados, e é assim que a gente quer que continue. Não é verdade? Os povos originários da floresta dizem que o bicho folharal existe mesmo. E ele sempre aparece para espantar aqueles que querem destruir a nossa floresta. Cuidado com o bicho folharal. 7 minutos.
Eu não disse para vocês que a nossa floresta amazônica tem muitos mistérios que a gente até duvida? Pois é, essa que eu contei foi do bicho folharal. Mas tem outras histórias que eu vou lhe contar. E essa também sei que vocês vão adorar. Vocês têm algum amuleto da sorte? Que vocês usam assim, que dá sorte? Pois na região amazônica existe um amuleto que dá sorte, que tem um formato de um sapo, mas às vezes tem formato de outros bichos também. Mas diz as histórias da nossa Amazônia que esse amuleto surgiu por causa de um grande amor. É uma história de amor que eu vou contar agora para vocês. Entre vários povos indígenas da nossa floresta, existe uma que é só de mulheres guerreiras. Vocês sabiam disso? O pessoal conhece elas como Mincambiabas. Isso, Cambiabas, as mulheres guerreiras amazonas. Só de mulheres. Elas quiseram viver só entre elas. Aprenderam a caçar, aprenderam a pescar, aprenderam a fazer tudo só elas, né? E conta a história também que elas também tiraram um dos seios para poder facilitar o manejo do arco e flecha, para elas poderem ser mais caçadoras certeiras. E assim viveu na sua tribo, muito felizes. Mas todo mês, na noite de lua cheia, elas se encontram com homens das outras tribos indígenas. Elas fazem uma grande festa e convidam só os guerreiros. Menino, é uma preparação. Elas vão tomar banho no igarapé. Pega o óleo da pupunha, passa nos cabelos, que ficam, olha, tudo lisinho, pretinho, pretinho. Se preparam todas, faz aquelas pinturas bonitas que vocês estão acostumados a ver por aí, né? Que as índias ficam todas, olha, muito bonitas, as indígenas. E elas se preparam para a grande noite. E caçam, e fazem bebida, fazem tudo que é coisa boa, para quando os outros indígenas chegar, tá tudo bonito. E aí chegam. Quando eles chegam, é aquela festança. Eles dançam, eles ficam felizes da vida, e eles vão namorar, né? Namoram. Passam a noite toda lá namorando, né, conversando. E desse namoro, depois vão tudo embora. Elas afugentam logo eles para casa deles. Vão-se embora. E aí vai tudo embora. Elas arrumam tudo. E aí vão viver a vida delas. Só que tem umas que engravidam. Tem umas que engravidam. E aí passa 9 meses para ela ter os pequenos. Olha, quando ela tem os pequenos, é na beira do rio. Elas são fortes. Os meninos nascem tudo bem direitinho. Mas tem uma curiosidade muito boa aí. Sabe o que é? Que quando nascem as curumim mulher, ficam com elas. E quando nascem os curumim pequenos, meninos, elas entregam de volta para a tribo dos homens. Elas ficam só com as mulheres. E essas que engravidam e que nascem meninas, elas mergulham num lago verde e tiram uma argila lá de baixo. Ela tira a argila e elas, com a mão bem delicadas, vão moldando e faz os amuletos. Põe para secar, coloca no fio e elas presenteiam aos indígenas que fizeram elas terem as pequenas, as meninas. E dizem que esse amuleto dá muita sorte na caça, dá muita sorte para o indígena ser bem robusto e bem forte. E aí surgiu o nome Muiraquitã. Uns são com formato de peixe, outros com formato de tartaruga. Tem vários formatos desse amuleto. Mas o legal é que a história fala, que você só pode ganhar o Muiraquitã para poder lhe dar sorte. Você não pode comprar e usar não, viu? Porque senão não vai trazer sorte para você. E essa é uma das narrativas indígenas que conta essa linda história desse amuleto que dá sorte. O Muiraquitã.
Como são lindas nossas histórias dessa Amazônia querida, não é mesmo? Ah, mas é lindo demais. Em falar em lindez, em falar em amor, né? Tem mais uma história muito interessante para contar para vocês. Conta a narrativa indígena que uma vez o pajé estava sentado, arrodeado de crianças de curumim, danado contando as histórias. E no meio das histórias que ele contava, ele falou que a lua tinha o poder, a magia de transformar uma indígena em estrela no céu. Ah, no meio daquelas crianças tinha uma indígena chamada Inayá. Nayá era chamada por todos, conhecida, esperta, olho vibrante. Ficou toda arregalada olhando para o pajé, contando aquela história. E desde aquele dia que ela ouviu a história do pajé, pois não é que ela ficava admirando a lua, ficava olhando, sonhando em um dia se transformar em estrela no céu. Era o desejo de Nayá. Nayá cresceu, tornou-se moça, ficou muito bonita e frondosa e nunca tirou em seus pensamentos e seus sonhos esse desejo de se transformar, então, em estrela no céu. Ela achava muito bonitas as estrelas, ficava olhando as estrelas à noite, às vezes nem dormia, ficava lá, olhando para o céu. Aí um dia, Nayá, sonhando em ser estrela no céu, observou que na lua cheia, ela nascia por detrás de uns montes. Nesse dia a lua estava cheia, estava enorme. Nayá olhou assim, pensou que o monte era bem pertinho da lua, e ela pensou na cabeça dela em tocar na lua para se transformar em estrela. Planejou então, na lua seguinte, ir até o monte, subir lá no topo, e assim tocar na lua e se transformar em estrela. Esperou, quando foi na próxima lua cheia, lá vai ela. Foi andando, subiu lá no monte e ficou lá sentada no monte, esperando a lua nascer. De repente, aquela lua cheia enorme apareceu no céu. Foi se aproximando. Ela, na expectativa, ficou lá em pé, olhando. Mas de nada adiantou. A bichinha ficou frustrada. Sabe por quê? Porque quando a lua nasceu, estava mais distante ainda. Não estava tão perto do monte como ela pensava. Nayá começou a chorar. Ficou triste. Porque queria se transformar em estrela no céu. Mas aquele choro logo cessou. Sabe por quê? Porque quando ela olhou lá para baixo, que ela viu aquele lago bonito lá embaixo, a água serena, a lua refletindo a sua luz, que vinha nos olhos dela, que atingiu até seu coração. Apaixonada então, louca, para realizar o seu sonho de transformar em estrela, Nayá não contou história, pois não é que preparou o corpo e pulou. Tchum! E nesse pulo, pulou bem onde estava o reflexo da lua, lá no lago. Sumiu a pequena Nayá. Passaram-se dias, noite. O povo lá da comunidade indígena ficou tudo atrás dela, procurando nas matas, procurando tudo e não achava. Nayá sumiu do nada. Todo mundo ficou andando pelos matos, procurando os caciques, os guerreiros, e nada de achar a pobre Nayá. Depois de dias e meses, quando a próxima lua cheia nasceu, foi que veio a surpresa. No lugar onde ela havia mergulhado, surgiu uma planta redonda, com uma folha bem frondosa, assim, que começou a flutuar na água. E bem do lado uma flor branca, da cor da lua, que com o passar do tempo vai ficando roxeada, vai ficando rosada. Foi neste momento que Nayá havia se transformado nesta linda vegetação. E sabe como é o nome dessa vegetação? Vitória Régia. E sabe por que esse nome, pequena? Sabe, não? Foi quando os europeus aqui chegaram para desbravar esse mundo,
quando encontraram rara beleza dos nossos rios amazônicos, compararam a beleza da Vitória Régia com a Rainha Vitória lá da época deles. A rainha que era tão bela, igual à vegetação. E aí batizaram como Vitória Régia, a rainha encantada das águas. E assim que nasceu essa narrativa indígena, tão linda que até hoje brilhanteiam os nossos rios e lagos amazônicos. Eu vou ter que me desdobrar. Acho que vai dar. Segura. Tu quer ir pra onde, Lacana? Tá com mods. Ah, é assim que na nossa Amazônia, tão rica, tão bela, tão misteriosa, tem tantas coisas para a gente descobrir através de tantas histórias, não é verdade? Eu sei que vocês estão gostando, né? Tem mais uma história para vocês. Essa eu sei que vocês vão amar, porque é outra história da narrativa indígena que fala de amor. Vocês já ouviram falar num pássaro que, quando canta na nossa Amazônia, todos os outros pássaros ficam em silêncio? Vocês já ouviram falar nisso? Vocês sabem de que pássaro eu estou falando? Estão curiosos, né? Quem, ó? Ah, tem gente aí que já sabe, tem gente que não sabe, né? Pois eu vou contar. Havia uma indígena que caquetou na sua cabeça que queria se casar. E tirou um dia para ir atrás de um noivo. E passou o dia andando. Ela andava e procurava para lá, ela andava e procurava para cá e não encontrava. Até que um dia ela escutou um canto muito bonito, um som, mas só que era um som de flauta.
Aí ela ficou escutando. Era um indígena que estava treinando um som de uma flauta. Aí ela pensou, se o canto é bonito, o indígena também deve ser bonito, não é verdade? E ela foi tirar a prova disso. Andou, olhou lá pelo mato. O som ia ficando mais alto, mais alto. Ela estava se aproximando dele. De repente ela viu, ele estava de costa. Estava assim de costa. Ela foi e cutucou ele. Quando o pequeno olhou para ela, ela ficou frustrada. Porque o indígena era feio. Ô, bicho feio, mano. Imagine aí um negócio feio. Imaginaram? Pois era isso aí que vocês imaginaram. Aí ela pegou, nem ligou para ele e foi embora. O indígena ficou indignado com aquilo, né? Que ela disse umas coisas lá horrorosas para ele e foi embora. O indígena ficou assim, ó, com a cara feia, olhando para ela e começou a perseguir ela sem ela notar. E ela seguiu o caminho dela para ver se encontrava um amor, um indígena mais bonito, porque ela queria. Mas andando adiante, ela escutou desta vez um canto de um pássaro. Um pássaro cantando. Era um canto tão lindo, tão melodioso. O bichinho era pequenininho e andava assim, ó, bem pertinho assim dos galhos baixos, sabe? Pois a indígena não queria o bicho para si. Pegou o arco e flecha, armou, e a bicha era certeira, tirou. Pim! Acertou bem na asinha do bichinho. O bichinho caiu no chão. Mas aí foi mais um mistério. Houve uma grande transformação. Pois na hora que o pássaro caiu no chão, houve uma grande transformação. E ele se transformou num indígena tão lindo, tão bonito, jamais visto em toda a terra. Quando ela olhou assim, ela não acreditou no que estava acontecendo na frente dela. Correu e colocou ele no seu braço para tentar curá-lo. E ela ficava lá contemplando a sua face, aquele índio tão belo jamais visto. Ela logo se apaixonou, ficou lá esperando ele acordar. Mas o indígena que ela tinha desdenhado lá no começo da história, estava seguindo ela. Quando ele viu assim pelos arbustos, ela abraçada com um índio bonito lá, ele todo ciumado, não contou história, também fez ruindade. Pegou a flecha dele lá escondido e pim! Atirou, acertou bem no coração do indígena. A indígena ficou desesperada, começou a gritar. E aí a transformação aconteceu de novo. Naquele momento que a flecha acertou o coração do indígena bonito, ele se transformou de novo num pássaro, porque ele era um pássaro encantado. E aí, desta vez, ele nunca mais ficou assim, ó, nos galhos perto, próximo à terra. Começou a povoar, então, os mais altos galhos de mais altas árvores da nossa região amazônica. E essa história, essa narrativa indígena conta que é por isso que o Irapuru, quando canta, a floresta silencia, porque ele está sempre em busca do seu amor. Alguém que possa desencantá-lo e ele se transformar no indígena e viver sua vida normal. Mas enquanto isso não acontece, ele está aí, na nossa Amazônia, a encantar quem consegue lhe escutar. E vocês, já viram Irapuru cantando? Já ouviram? Então, vamos ouvir e vamos ver?
Ah, mas que Amazônia linda essa nossa, não é? Quantas histórias, quantas narrativas que nos encantam. Vocês viram Irapuru como é lindo? Cantando e dançando, que legal, né? Tem mais uma história para vocês. Ah, essa vocês vão gostar. Em outra comunidade indígena, o pajé era o mais sabido da comunidade. Tudo o pajé sabe. Os indígenas querem um remédio, o pajé vai lá e ensina. Os indígenas querem um conselho, o pajé vai lá e dá o conselho. O pajé sabe de tudo. Teve duas meninas curumins curiosas, para saber por que o pajé era tão sabido. Elas ficavam olhando assim, olhando a sabedoria dele, tudo ele sabia. Ele sabia de todas as histórias, ele sabia de todos os remédios, ele sabia de todas as comidas, ele sabia de tudo. Aí teve um dia que duas pequenas quiseram desafiá-lo. Pois é, pequeno. A pequena maiorzinha chamou a pequena menor, aí foi e levou pro meio do mato e disse: "Ei, vem cá, vem cá." Aí a outra: "O que é? Eu vou enganar aquele pajé porque ele é muito sabido. Tudo ele sabe. Eu quero ver se ele vai descobrir uma coisa." Aí a outra: "O que tu quer fazer?" "Olha, a gente não pode estar desafiando os outros, não. A gente tem que respeitar o mais velho. O pajé, ele é sabido porque tem muita experiência." "É, mas eu quero saber se ele vai adivinhar uma coisa." "O que é que tu tá matutando nessa tua cabeça?" "Cala a boca, vem cá, vem cá." E elas andaram no meio do mato, andaram. Aí ela pegou, a maiorzinha disse assim: "Eu vou pegar uma borboleta." "Tá vendo aquela borboleta azul ali?" "Aonde?" "Ali." "Ah, tu vai conseguir pegar a borboleta." "Eu vou, peraí que eu vou pegar a borboleta." Aí ela pegou a borboleta na mão. E aí, aqui que tá o segredo que eu vou desafiar o pajé. Aí a outra olhou para ela e disse assim: "Mas o que é que tu vai fazer, pequena, com essa pobre da borboleta?" Tu não sabe?" "Eu vou levar a borboleta na mão, eu vou mostrar bem no rosto dele e vou perguntar: Pajé, a borboleta tá viva ou tá morta?" Se ele disser que a bicha tá viva, eu espremo ela na minha mão e quando abrir ela vai estar morta. E se ele disser que ela tá morta, eu solto ela. "Ah, eu quero ver que eu vou pegar ele." A outra começou a achar graça, mas toda desconfiada, disse: "A gente não deve desafiar o mais velho, não. Eu acho que tu não vai se dar muito bem com isso, não. Deixa de besteira, menina, bora lá. Quero só pegar ele." E chegaram lá na frente do pajé. O pajé estava lá, sentado, calmo, olhando para o horizonte, com os pensamentos sábios dele. E elas chegaram com a mão, e a outra chegou com a mão fechada. E chegou com ele e disse: "Pajé, quero saber se você adivinha uma coisa." Ele disse assim: "Então me diga, minha filha." Botou a mão assim na frente do pajé e disse: "Pajé, eu tenho um borboleta na mão. Ela está viva ou ela está morta?" Quando a pequena disse isso, o pajé olhou bem para ela, olhou para a mão dela, e a outra pequena se escondeu atrás dela. Que ela estava querendo brincar também com o pajé, mas estava com medo, né? Que a pequena respeitava. A outra que era afrontosa, queria afrontar ele. O pajé olhou assim para a mão dela e disse: "Minha filha, tantos anos que eu tenho de experiência na minha vida, eu vou lhe responder com sabedoria." A menina regalou o olho assim, ficou olhando para ele. E ele pegou e disse: "A resposta que você está me perguntando está em suas mãos. Assim como todas as nossas histórias, assim como a nossa Amazônia, a nossa natureza, está em nossas mãos esse poder que você pode acabar ou que você pode soltar." Quando ele disse isso, a pequena regalou o olho e, satisfeita de não poder enganar o pajé de jeito nenhum, que ele é muito sabido, tem uma sabedoria milenar, a menina pegou, abriu a mão e soltou a borboleta. A borboleta voou, voou, e a pequena nunca mais desafiou o pajé. Sempre lhe respeitou, porque a gente tem que respeitar o mais velho, não é verdade?
Ora, se tem muita experiência é porque sabe das coisas. E a gente tem que aprender com eles, né? E assim nossa Amazônia está em nossas mãos. Podemos acabar ou podemos amar para ela continuar linda e maravilhosa, que nem a borboleta azul que voa para a preservação da nossa Amazônia. Tô arrepiado. Tô emocionado. Tô emocionado. Muito lindo, muito lindo. Aí eu vou finalizar dando tchau. Esses são os livros que dançam. Eu conto as histórias e elas parecem. Vou tomar meu cafezinho com tudo. E no outro dia eu conto mais histórias. E essas histórias que eu contei fazem parte dos livros que dançam. Mas tá na hora de eu comer uma polpunha com café, não sabe? Outro dia, outra noite, eu conto mais histórias pra vocês. Muito obrigado, viu?